Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos chegar para mais uma aula especial do Apocalipse. Você não pode perder. Compartilha e fala de onde você está falando. Que coisa boa você está aqui conosco através do Facebook, Cícero Bezerra da Silva, e do YouTube, Cícero Bezerra da Silva. Estamos aqui fazendo o curso do Apocalipse todas as noites durante esse mês de abril. Que Deus abençoe você aí. Queremos agradecer sua companhia. Você tem compartilhado aí com seus amigos, vizinhos. Continua. Você está sendo usado por Deus para levar esse conhecimento a pessoas que você ama. E nós estamos aqui para ajudar vocês, tá bom? Orando por vocês, passando a palavra por vocês e pedindo a Deus que ajude para que todos nós entendamos esses assuntos tão importantes, tá bom? Vamos começar cantando para que Deus abençoe o nosso lar. Enquanto você vai entrando aí, vai compartilhando, nós vamos cantar mais uma vez aquele hino maravilhoso. Daqui a pouco eu vou colocar a letra para você cantar conosco. Cante alegre para os anjos de Deus chegar perto de você. Mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo. Sem medo, sem tristeza, sem amor. A glória desta terra é passageira. A vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, mas tenho Deus comigo, pode cair o mundo. Estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, mas Ele fará. Este o sucesso verdadeiro. Está no mundo, mas em Deus confiar. A glória dessa terra é passageira. A vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, mas tenho Deus comigo, pode cair o mundo. Estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo grande vem
dia, a vida passa e tudo que ela traz. Mas sem Deus comigo pode cair o mundo, pode cair. Estou em paz. Isso aí, pode cair o mundo, estamos em paz. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que bom estar por aí. Djalma, seja bem-vindo aí. Boa noite, Djalma. Coloque de onde você é aí, Djalma. Seja bem-vindo. Você aí do Rio de Janeiro também, coloque de onde você está, o nome do lugar que você está. E você aí da Bahia também, Pernambuco, de onde você está, tá bom? Um abraço para vocês, meus conterrâneos de Pernambuco. Eu quero, hoje o assunto é importantíssimo também, mas eu quero dar uma recapitulada no estudo de ontem. Ontem nós estudamos aí, né, aquele assunto que é tão importante. Nós vimos aí os 144 mil que precisariam ser selados. Nós vimos aí que os anjos estavam segurando as guerras, né? Até ser selado, tá bom? Então, eu vou fazer o sorteio daqui a pouco, mas eu quero dar uma pincelada primeiro nisso aqui, tá certo? Depois eu faço sorteio, é bom que entra mais gente aí e vê que foi sorteado. Deixa eu te falar, os 144 mil são uma classe especial que nós vimos ontem, né? E Deus, ele estava segurando a guerra para as pessoas serem seladas. Então, selado com o quê? Nós vimos aí que o selo de Deus, né, lá em Ezequiel, ele disse que é o sinal entre Deus e nós, os filhos dele, né? Então, guardarei o meu sábado para servir de sinal entre mim e eles. E Êxodo 20, do 8 a 11, fala sobre esse selo, que é o sábado, né? O selo de Deus. Nós vimos aí que é o sábado. Então, eu e você temos que começar já a obedecer esse mandamento. Não só esse, mas todos. Porque de última hora você não vai conseguir obedecer. Se agora que não está sendo proibido, você não começar a treinar, você não vai conseguir no final. Mas olha só, vimos aí que Deus tem o sinal dele, mas também o Apocalipse fala que tem o sinal do quê? O sinal da besta, né? Tem o sinal da besta. E nós vimos aí que o selo de Deus é o sábado e sempre o inimigo se levanta para contradizer as coisas de Deus. Ele imita Deus, bota sempre um falso, né? Desde o Éden, Deus disse que Adão e Eva morreriam se comesse o fruto, e ele disse que não comia. E aí Deus deu um dia para todo mundo guardar e obedecer a ele, adorar mais perto dele no sábado. Todo dia nós temos que adorar a Deus, mas o sábado é especial para estar mais perto dele. E o inimigo levantou, né, essa parte aí, que será o domingo. Quem começou, vocês lembram? Foi isso mesmo, Constantino foi quem começou isso. Mas depois a Igreja Romana, né, ela abraçou isso e está levando a sério. E vai chegar um momento que o domingo vai ser o dia de guarda. E já na verdade. Você pode ir lá no Google, você pergunta sobre um documento que chama Dies Domini. Você pergunta aí do Papa João Paulo II. Esse documento vai mostrar. Você vai lá no Google e pergunta, eles falam tudo direitinho, que a igreja não esconde que foi ela que fez a mudança do sábado para o domingo, porque no catecismo da Igreja Católica tem fala que é para guardar domingos e feriados, e na Bíblia não tem isso. Então tem um documento que eles não escondem, eles afirmam que foi eles que mudaram, tá? A Igreja Romana mudou.
Então agora no final dos tempos nós vimos ontem que vai se levantar o sábado que Deus mandou e o domingo. É um sinal, o selo. Lembra do selo que nós estudamos sobre o selo de Deus? Então nós vamos ver aí essa parte que é importante, tá bom? Então se você tiver alguma dúvida, nos procure. Tem muito material, não dá para passar tudo por aqui, tá? Mas hoje o estudo também será uma bênção. Mas primeiro eu irei fazer o sorteio agora. Ó, as pessoas que são de fora, que eu não tiver uma equipe, como eu já expliquei, né? Eu não sei de onde é o Djalma. Anota aí, Djalma, do local onde você está vendo. Eu não sei de onde você é. Por exemplo, se você for aqui de Anchieta, do Espírito Santo, nós temos como levar esse brinde que nós estamos sorteando hoje. Se não, você for de fora, você vai participar do sorteio da fritadeira Airfryer e também do ventilador, tá joia? Olha só, então, primeiro agora que vai ser sorteado. Veja aí, meu bem, quem é? Quem será? Quem será? Giovanni de Carnaíba. Giovanni. Então, olha só, Giovanni é de Carnaíba. Eu não tenho equipe lá em Carnaíba, mas eu vou tentar encontrar alguém para levar uma lembrancinha para essa pessoa. Vamos lá, mais um. Cláudia de Paraty. Olha, Cláudia aqui de Paraty, ela foi sorteada. Olha aí, que legal. Então, olha só, toda noite nós estamos fazendo os sorteiozinhos dos brindezinhos, mas no final do mês, no dia 28, nós estaremos sorteando a Airfryer e o ventilador. Isso aí nós vamos comprar pelos aplicativos de venda que tem aí e mandar para sua casa, tá joia? Boa noite, seja bem-vinda, Gisleide, lá do Rio das Pedras. Muito bem, então vamos lá para a nossa aula de hoje. Eu vou fazer uma oração agora para a gente começar a 7ª aula, tá bom? Senhor, muito obrigado por tua bondade, porque o Senhor deixou tudo escrito para nós entendermos. A tua palavra nos explica tudo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, Apocalipse, nós estamos fazendo o curso do Apocalipse e agora nós vamos ver a 7ª aula, que é João e... Lá deu um probleminha aqui, voltamos. Você está tudo jóia? Escreva aí se vocês estão nos ouvindo. Muito bem, então vamos continuar aqui falando sobre João e o livrinho. Olha o que João viu. João viu ali um anjo que estava em pé e João recebe a ordem de tomar o livrinho do anjo e comer. O que significa será essa visão, hein? Esse livrinho, vamos ver? Vamos ler então Apocalipse capítulo 10, verso 1. Diz assim: Vi outro anjo forte descendo do céu envolto em uma nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto dele era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Que cena é essa? Um anjo envolto em nuvens e tem um arco-íris por cima da cabeça. Você conhece alguma imagem parecida? Nós temos sim, né? Quando João vê Jesus ressuscitado, Cristo ressurreto, lá em Apocalipse capítulo 1, do verso 13 a 16, ele também tem o rosto como o sol, né? Ele tem algumas coisas muito parecidas aqui com essa, na verdade é a mesma pessoa, né? Tem ali a cabeça e as pernas, como a cabeça vem falando ali, né? O arco-íris sobre a cabeça e as pernas como coluna de fogo também. Então é muito parecido. Jesus aparece aí como esse anjo, né? Então, Jesus pode ser um anjo também? Então, Jesus não é um anjo, mas ele aparece às vezes como anjo. Por exemplo, nós temos lá em Josué, quando Josué está para tomar a cidade de Jericó, ele sai para orar e aparece um anjo como um guerreiro. E esse anjo, ele fala que é príncipe do exército do Senhor e aceita que Josué o adora. Então, nesse momento ali, a gente percebe que não é um anjo comum, porque lá em Apocalipse 19,
verso 10, o João ele conta, e fala assim, ó, prostrei-me aos teus pés para adorá-lo, mas o anjo disse, não faça isso, eu sou um conservo teu, dos teus irmãos, adora a Deus. Então esse anjo que aparece para Josué era o próprio Cristo, porque ele aceita a adoração. Isso mesmo, querido. Lá o livro de Judas também, né, fala sobre isso, ele esclarece bem essa parte, né, que Jesus como Miguel. Vamos ler essa parte, vamos? Vamos sim. Judas, no versinho 9, vai falar o seguinte, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse o Senhor te repreenda. Então aqui Jesus aparece como o arcanjo Miguel, que é o chefe dos anjos, né? Arcanjo significa chefe dos anjos, inclusive só tem um arcanjo em toda a Bíblia, que é Miguel. Miguel também aparece ali quando Daniel está recebendo a visão e Gabriel diz, olha, eu vim para te explicar a visão, mas o rei da Pérsia estava me atrapalhando, então Miguel veio me ajudar, o vosso príncipe. Essa palavra que ele usa ali é a mesma palavra quando ele aparece para Josué e diz, eu sou o príncipe do exército do Senhor, né? Então Jesus, ele pode aparecer sim, em alguns momentos ele aparece na Bíblia como anjo, apesar dele ser Deus. Muito bem. Então vimos aí que esse anjo era o próprio Cristo. Vamos Jesus. lá, esse anjo forte. Agora vamos ver algumas características, meu bem, desse anjo. Olha, esse anjo ele tinha na mão um livrinho aberto e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra e bradou com grande voz como ruge um leão quando bradou. Desferiram os 7 trovões e as suas próprias vozes, Apocalipse capítulo 10, verso 2 e 3. Olha que interessante. O anjo ele tem um pé sobre a terra e o outro sobre o mar. Isso significa autoridade, domínio sobre a terra e sobre o mar. Agora nós já vimos que o anjo é Jesus. Agora que livro é esse? Isso. Não é importante? Esse livro é o livro de Daniel que Jesus ele entrega para João. Olha só, vamos para o livro de Daniel agora? Daniel capítulo 12. Não está aí, mas a gente vai ler aqui na Bíblia, tá bom? Então Daniel capítulo 12, verso 4 diz o seguinte: E tu, Daniel, encerra as palavras e sela este livro até o fim do tempo. Guarda essa palavra, fim do tempo. Muitos correrão de uma parte a outra e o conhecimento se multiplicará. Então Daniel ele era um livro selado, mas o Apocalipse abre Daniel. Então Jesus agora está com um livro ali que entrega para João comer esse livro, né? O que significa comer? Significa verificar o livro, estudar o livro, meditar no livro, entender o livro. E aí diz que só seria feito isso no tempo do fim. Olha só. E Daniel, ele vai e recebe a sentença de descansar. E diz que o saber ia se multiplicar e esse livro ia ser aberto no tempo do fim. Isso mesmo. Então, o livro aberto, o livro foi aberto, Jesus mandou Daniel fechar, que não era para o tempo dele, mas agora, nesse tempo, o livro se abre. Aqui em Apocalipse 10, 8, vamos ler aqui. É isso mesmo. Aí diz assim, a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo, vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé, sobre o mar e sobre a terra. E fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então ele me falou, toma-o e devora-o, porque certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. O que será que significa isso, hein? O livrinho doce na boca e no estômago amargo. Amargo.
né? Então, olha só como o Apocalipse é interessante. Vamos ver aqui esse rapaz, olha, Guilherme Miller. Ele estudava muito a Bíblia. Ele tirou um tempo e ele gostava muito do livro de Daniel, né? Ele começou a estudar, estudou bastante a Bíblia, dedicou 8 anos da vida dele ao estudo de Daniel. E ali ele se deparou com algumas coisas. Olha só, quando ele leu isso aqui até 2.300 tardes e manhã, e o santuário seria purificado, aqui em Daniel 8:14 fala sobre isso, ele começou a pensar o que seria isso, né? Queria entender porque o santuário seria purificado, começou a pensar. É isso mesmo. E o que seria 2.300 tardes e manhãs? Aonde nós encontramos essa expressão tarde e manhã? Nós vamos encontrar isso lá na criação, aonde Deus diz: e houve tarde e manhã o primeiro dia, e houve tarde e manhã o segundo dia. Então, ele logo percebeu que, na verdade, as 2.300 tardes e manhãs eram, na verdade, 2.300 dias. E em profecia, um dia vale quanto? Um ano. Um ano. Então, 2.300 tardes e manhãs eram 2.300 anos. E aí ele começa a estudar sobre o santuário, né? Para ele entender. Isso mesmo. Ele foi estudar sobre o santuário, que lá falava que o santuário seria purificado. E lá em Êxodo 25:8 fala que Deus disse assim: e me farão um santuário para habitar no meio deles. O santuário era uma forma que Deus usou, foi uma forma que Deus usou para ensinar as pessoas como seria o plano da salvação, né? O santuário era dessa forma, tinha aí os sacerdotes, tinha os animais e tinha as pessoas que ofereciam o sacrifício do cordeiro, que simbolizava Jesus. Como funcionava? Vamos dar uma relembrada aqui, né? Esse homem aqui que está segurando o cordeiro é o pai, vamos dizer, o pai, toda a família confessava ao pai, e o pai vinha, confessava os pecados com a mão erguida para simbolicamente os pecados dele e da família dele passar para o cordeiro, que simbolizava Jesus. Esse cordeiro era morto e o sangue desse cordeiro simbolicamente transportava o pecado dessa família, desse homem que confessou, através do sacerdote que entrava dentro do santuário. O santuário tinha 2 compartimentos. Tinha o santo, que é essa parte aqui que tem essa cortina, o véu, e o santíssimo tem a arca da aliança do outro lado aqui. Vocês conseguem ver meu dedo, né? Aqui, ó. Tá? Então, o sacerdote entrava lá e colocava na ponta desse altar aqui de incenso, ele colocava um pouco do sangue com a ponta do dedo nas 4 pontas do altar. E depois ele ia na cortina e aspergia umas gotinhas de sangue lá na cortina. E assim era transportado o pecado da pessoa para o santuário, ficava registrado lá o pecado daquela pessoa. Então, Guilherme Miller foi vendo isso aí. Aí ele viu que no final, uma vez por ano, o sumo sacerdote, ele entrava, né? Ele entrava no Santíssimo, no lugar Santíssimo, que é lá no local da Arca da Aliança. E ali ele levava o sangue de animal também e aspergia lá, colocava nas pontas do altar e aspergia também em cima da Arca da Aliança, na lei de Deus lá também. E ali esse dia era chamado dia de Yom Kippur, ou dia da expiação, que era o dia do julgamento final. E ele ficou pensando e lembrando, né? Se aqui vai ter também o julgamento, aí foi estudando e começou a perceber essas coisas. A purificação do santuário era o dia do julgamento para Israel, simbolizando o julgamento final. Isso aí simbolizava chegar um dia que Deus vai julgar todas as pessoas. Já ouviram falar, né? No dia do julgamento final de Deus. E Guilherme Miller foi entendendo cada vez mais e estudando. É isso mesmo. Então, meu bem, aí ele foi refletir.
ele refletiu o seguinte: não pode ser o santuário terrestre, porque o santuário terrestre foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então, que santuário é esse? E existia uma crença universal ali naquele momento, naquela época, que o santuário agora era a terra. Então, se ele vem para o santuário, tem uma data, e aí ele foi estudar a data para ver quando é que começava esses 2.300 anos. E o livro de Daniel fala certinho quando que começa, e nós vamos ver isso. Então, quando ele foi perceber essa data, ele foi averiguar tudo direitinho, e aí estava batendo tudo certinho. Então, eu quero convidar você agora que abra a sua Bíblia lá em capítulo 9 de Daniel. Nós vamos ver aqui, capítulo 9, no verso 24. Olha que interessante. Diz o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Quem era o povo de Daniel? O povo judeu, né? Para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Agora olha aqui a data aparecendo aqui no capítulo 9, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Vamos continuar a leitura. Depois de 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como inundação, haverá guerra, e estão determinadas as assolações. Ele, o Messias, fará firme aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício, as oblações, e a asa da abominação virá ao assolador, e isso na consumação, que está determinada e derramado sobre o assolador. Talvez você não esteja entendendo muita coisa, mas olha que interessante. Aqui, o anjo Gabriel explica para Daniel, ele disse assim: olha, Daniel, eu quero que você entenda. Esse período que Deus começou a te mostrar, ele é iniciado por 70 semanas que estão sobre o teu povo. Para a gente entender, eu quero que você imagine, agora vai virar para ler, aí você vai ver. Eu queria que você imaginasse o seguinte: o período todinho, é 2.300 tardes e manhãs ou 2.300 anos, né? Porque a gente sabe que um dia em profecia simboliza um ano. Tarde e manhã é um dia, então são 2.300 anos. Desse período todo, que é até aqui, até aqui o final, volta lá, por favor. Desse período todo, que é aqui até o final dos 2.300 anos, Deus pega e corta uma fatia desse bolo aqui, E agora Deus vai determinar 70 semanas sobre o povo judeu. Essas 70 semanas era um tempo de graça que Deus estava dando para aquele povo. Depois disso, eles não seriam mais a nação santa e escolhida. Como nação, eles não seriam mais a nação do povo de Deus. Então agora nós temos que entender, para a gente saber quando um período termina, a gente tem que saber quando esse período começa. Então a gente tem que entender, no capítulo 9, verso 25, Deus fala para Daniel, sabe e entende, quando sair a ordem para reedificar Jerusalém, você vai contar aqui o início do período de 70 semanas. E essa é a profecia que dá o início aos 2.300 anos. E então agora nós vamos entender quando que é colocada essa data. Nós temos ali no livro de Esdras, no capítulo 1, tem o primeiro decreto que é dado para o povo. O povo estava em Babilônia e ali já não era mais Nabucodonosor, e Ciro emite o primeiro decreto para deixar o povo voltar para Jerusalém para começar a reedificar. Só que aí quando eles estão lá reedificando, fazem umas denúncias e fazem uma reclamação, e aí
Dário, que era o rei, que eram duas províncias, né, a Média e a Pérsia. Então Ciro deu um decreto autorizando, aí Dário vai dar um decreto confirmando o decreto de Ciro, dizendo não, eles têm sim autorização para poder reconstruir. Mas o decreto principal é o decreto de Artaxerxes, que está lá em Esdras capítulo 7, aonde o rei Artaxerxes ele vai recuperar a autoridade eclesiástica do povo de Israel, dizendo que era para ser edificado o templo, os sacerdotes, ele faz toda aquela restauração de nação santa de novo, ele dá liberdade para o povo. Então esse é o decreto principal. E na história, esse decreto ele está datado do ano 457 antes de Cristo, e é isso que eu quero mostrar para você aqui, ó. Então, aqui na data de 457 antes de Cristo, é o período que começa a contar as 70 semanas, e ele fatia essas 70 semanas aqui em algumas partes, ó. Primeiro ele diz 7 semanas, depois mais 62 semanas. E quantos são as 70 semanas? Se você for pensar, 70 vezes 7, quantos dias tem uma semana? 7, né? Você multiplica 70 vezes 7, dá 490 anos, entendeu? Então, dá certinho a data que levou para que acontecesse o que Deus tinha predito. Demorou 49 anos no total para ser reconstruída a nação de Israel ali em Jerusalém, diz que ia ser em tempos difíceis, 7 semanas. Depois, mais 62 semanas iam se passar, ou 434 anos. Se você lembrar aqui, você vai multiplicar 62 por 7, que são 62 semanas. Cada semana tem 7 dias. E isso, cada dia profético, equivale a um ano, lembrando desse detalhe, tá bom? Então, veja só. Depois, quando terminasse as 62 semanas, ia ser ungido o Messias. Olha que impressionante! Bem certinho aqui, ó, no ano 27 depois de Cristo, o Messias é batizado na data certinha que Deus tinha dito, porque foi aqui no batismo de Jesus que ele foi ungido pelo Espírito Santo. Então, se você somar aqui, ó, 62 mais 7 dá quanto? 69. Então, estava faltando uma semana. Aí no capítulo 9 de Daniel, aqui no verso 27, diz assim, ó: e ele, o ungido Messias, fará uma firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Agora, olha nosso gráfico novamente. Aqui diz que ele faria uma firme aliança com o povo por mais uma semana. 7 dias significam 7 anos. Quanto foi que demorou o ministério de Cristo? 3 anos e meio. Nos primeiros 3 anos e meio da semana, ou dos 7 anos, diz que ele ia fazer cessar o sacrifício diário. O que aconteceu aqui no ano 31, na metade da semana, exatamente na metade da semana, ou na metade dos 7 anos? A morte de Cristo. A morte de Cristo. E Jesus, ele deu a vida, o Cordeiro de Deus foi oferecido exatamente no tempo que Deus tinha dito. Mas ainda faltava 3 anos e meio, e nesse tempo aqui Jesus disse, olha, falou para os discípulos, não vai para as outras cidades dos gentios não, prega para o meu povo, começa aqui em Jerusalém. Por que Jesus insistia tanto? Porque estava acabando o tempo de graça do povo de Israel. E aí faltava só 3 anos e meio para terminar os 490 anos que Deus tinha dado para aquele povo. Deus fez muitos apelos. Jesus chora sobre Jerusalém. Mas o povo rejeitou o Messias e rejeitou também os discípulos. Muitos se converteram, mas aqui no ano 34 termina esse tempo de graça, e a partir do ano 34 em diante, que aconteceu algo também muito marcante. Esse aqui foi o primeiro mártir, Estevão, lá está em Atos capítulo 7. Se você quiser ler essa história, ela é linda, ela é fantástica. Estevão estava sendo apedrejado, e Estevão agora,
ele olha para o céu e ele diz, antes dele ser morto, eis que eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, à direita do Pai, olhando para nós. E Jesus estava em pé, justamente como um juiz que se levanta para dar a sentença. Naquele momento, terminou o tempo de graça do povo de Israel. E agora a salvação, ela passava para todos os gentios. E aí Deus levanta Paulo para levantar essa bandeira do evangelho, para sair pregando para todo o povo gentio. Mas agora, para a gente entender o restante da profecia, aí nós vimos o primeiro período que era sobre o povo judeu. Mas então agora o que isso tem a ver com os 2.300 anos? Como é que a gente sabe então quando termina esses 2.300 anos e o santuário começa a ser purificado? É muito fácil. Agora você vai entender. Você está vendo aqui, ó. O período todo era 2.300 anos. É só pegar 2.300, diminuir os 490 anos que tinha passado do ano 34 para trás. E aí a gente vai ter aqui 1810 para frente. Mais 1.810 anos após o ano 34. Vai dar exatamente no dia 22 de outubro de 1844. Então aqui termina o período dos 2.300 anos que Deus falou para Daniel. Então o santuário ia começar a ser purificado. Santuário ser purificado. Mas o santuário do céu precisa de ser purificado? Pois é. Sim, o santuário do céu precisa ser purificado. Por quê? Porque os nossos pecados são escritos e levados para lá. A Bíblia diz que os livros levam os registros da nossa vida para o céu. E aí, Jesus, ele iniciou um juízo. Ao invés de Jesus voltar, como Guilherme Miller pensava, né? E ele saiu falando para todo mundo que ia ser a volta de Jesus na data de 1844. Por isso era muito doce, era doce demais essa mensagem. Agora você vai entender porque na boca era doce e no estômago era amargo. É bom, meu bem, lembrar que Guilherme Miller, ele era um batista, ele Isso era da mesmo. igreja batista. Existiam algumas outras igrejas e um grupo grande se uniram e todos criam que era a volta de Jesus nessa data aí, em 1844. Aí por isso que eles ficaram alegres, felizes, como a minha esposa está falando aqui. Mas nós vamos ver que passou essa parte aí doce e depois vem a parte amarga. Que foi o grande desapontamento, né? Após essa data de 1844, foi um grande despertamento na América. Muitas igrejas, todo mundo unido ali esperando a volta de Jesus, né? E Jesus não veio porque o evento estava certo, mas o evento era outro, as datas estavam todas certinhas, mas o evento era outro, e a gente vai já entender aqui o que era o evento. Ele era um fazendeiro, eu ia mostrar a fazenda dele, né, amor? A fazenda de Guilherme Miller, eles se reuniram em um local, né, porque acreditaria que nesse dia, nessa data, Jesus voltaria para restaurar. Ele pensava que o santuário que seria purificado seria aqui a terra, né? Então, nós vimos aí que Jesus, ele não veio, né? Não veio aqui para a terra, e houve esse desapontamento. E aí depois desse desapontamento, teve 3 grupos, né? Havia 3 grupos. Uns que desistiram, não quiseram saber mais de religião, outros que voltaram para a religião e outros que começaram a estudar, porque Jesus não voltou. E eles começaram a estudar mais e começaram a entender. A partir daqui começaria o povo de Deus se reunir mais uma vez. É isso mesmo. E aí no outro dia, Edson estava atravessando o seu milharal e ele teve uma visão onde ele vê Jesus, o sumo sacerdote, saindo do lugar santo, passando para o lugar santíssimo. E isso está no livro de Hebreus, né? No capítulo 8, verso 1, diz: porque
O essencial das coisas que nós temos visto é que nós temos um sumo sacerdote que se assentou à direita de Deus ali para fazer um ministério no santuário celestial, né? Então é muito importante. Lembrando que o juízo ele é dividido em 3 fases. A fase de investigação é essa fase que Jesus iniciou no ano de 1844. E essa fase ela é muito importante porque ela define quem vai para o céu e quem fica. Bom, a segunda parte do juízo é a parte de comprovação, onde nós, você, com certeza, eu quero que você esteja, todo mundo que está ouvindo essa live, que entregar o coração para Jesus vai estar nos 1000 anos no céu com Jesus, é onde vai poder comprovar, porque muitos não estão lá. Essa é a segunda fase do juízo, de comprovação. E a terceira fase, que é a fase executiva, quando Jesus voltar, ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Lá em Apocalipse 22, no verso 12, fala isso. Então, essa parte é muito importante. E aqui nasce como um movimento profético a Igreja Adventista do 7º dia. Adventista porque se acredita no advento. Nós nascemos aqui como um movimento profético para levantar essa missão da volta de Jesus. Jesus não voltou na data porque não era a volta de Jesus. Era Jesus entrando no santuário, no segundo compartimento, para iniciar o julgamento. E Deus deixou isso bem claro. E João, ele fala isso, que ainda é necessário, olha só, Apocalipse 10, 11 diz assim: então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então não era a volta de Jesus, porque era necessário se profetizar e se pregar essa mensagem ainda. E a Igreja Adventista, ela se levanta com essa missão de pregar essa mensagem em todo o mundo, como um movimento mundial que levanta essa verdade de Jesus, da volta de Cristo. E por que do 7º dia? Porque nós acreditamos na guarda do 4º mandamento, da lei de Deus toda, mas também do 4º mandamento que o mundo esqueceu. Então, o santuário, ele é algo que é real. Jesus está lá. A Igreja Adventista do 7º dia, ela nasce ali com esse desapontamento, mas no ano de 1800, essa aqui é a primeira igreja, né, a primeira reunião ali das pessoas que continuaram estudando, tá? Eu quero dizer para você que não foi a Igreja Adventista que marcou a data para a volta de Jesus, mas foi os mileritas, o movimento de Miller, tá bom? Que fazia parte de um grupo enorme de várias igrejas, metodista, batista e várias outras antigas, né, que são igrejas mais antigas, que faziam parte desse grande movimento aqui, tá bom? E aqui no ano de maio de 1863, a Igreja Adventista, ela formaliza o nome como Igreja Adventista do 7º dia, para levantar a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14. E essa é a mensagem que Deus nos deu. Nós temos um legado. Nós temos um legado. Nós não somos uma igreja que foi inventada, uma igreja que alguém resolveu montar uma igreja. Não, nós fazemos parte de um movimento profético que Deus disse para João que ia se levantar com esse livrinho, com esse descobrimento da mensagem de Daniel, que estava selado, o livro que foi aberto. E desse movimento nasce a Igreja Adventista. E eu fico pensando, a nossa igreja, ela tem um trabalho especial. É uma igreja diferente de todas as outras. Nós não temos dono, a nossa igreja não tem dono. Não existe pastor que recebe o dinheiro da igreja. Existe um dinheiro usado para a pregação do evangelho. Todas as instituições da nossa igreja é para a pregação do evangelho. Todos os materiais que nós distribuímos são gratuitos. Nós não cobramos estudos bíblicos, nós distribuímos um material vasto. Você mesmo pode entrar em contato conosco e pode solicitar um curso bíblico, vai ser gratuito. Então, temos um material vasto para poder evangelizar. Nossos pastores são todos assalariados. O que trabalha em São Paulo com uma igreja enorme de 10 mil membros, ganha a mesma coisa de um que trabalha lá no interior com uma igreja de 100, 150 membros. Então é uma igreja organizada. Nós não temos fins
lucrativos, mas a nossa vida é para a pregação do Evangelho. E pela graça de Deus, a nossa igreja já está em 235 países dos reconhecidos pela ONU. E são 237, falta só 2 países para a igreja adventista entrar. Isso significa que Jesus está abençoando essa igreja. Jesus tem movido essa igreja. E você está sendo convidado para estudar mais a palavra de Deus, para conhecer mais sobre a vontade de Deus e fazer parte desse povo que espera a volta de Jesus. Você quer se preparar para a volta de Jesus? Você quer, meu bem, se preparar? Quero sim. Eu quero. Que maravilha! Vocês perceberam aí o estudo desse livrinho, como o Apocalipse ele mesmo se explica. Para entender, ele tem que ir um pouco daquela forma que nós estudamos, um pouco aqui, um pouco ali, junta Daniel, Ezequiel, Isaías e vai descobrindo. Deus foi dando um pouco a cada um. E eu sei que Deus está feliz e você também está feliz por conhecer essas verdades maravilhosas. Deus levantou esse povo, levantou da Igreja Adventista para proclamar essa verdade. Toda a Bíblia, não só o Apocalipse, mas toda a Bíblia, mas especialmente o Apocalipse, que a maioria das igrejas não usa. E quando usa, não sabe usar da forma correta. Então, não somos melhor que ninguém. Nós só explicamos a verdade do jeito que ela foi escrita. Deus está chamando você para fazer parte desse povo. Que Deus te abençoe. Ore a Deus e peça a Ele que te encaminhe cada vez mais para a verdade. E ouvireis a verdade, e a verdade vos libertará. Quero orar com você nesse momento, agradecendo a Deus por esse estudo maravilhoso. Que Deus abençoe aí a Denise, a Cláudia, Alcides, todos vocês que estão aí na live, né? Que Deus abençoe. Vamos orar. Querido Deus, na Tua presença queremos Te agradecer porque o Apocalipse ele se revela. Ele não é um livro que ninguém possa entender. Através do estudo e do Teu Espírito Santo nós podemos entender as verdades escritas nele. Abençoa cada pessoa que está vendo ao vivo, as que ouvirão depois, Senhor. Abençoa todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Até amanhã. Não esqueçam, amanhã é às 16 horas, 4 da tarde, tá bom? Fiquem com Deus.